nosso MaripaCast, mais um episódio. E hoje é com muita honra que quem está aqui é nossa doutora, nossa médica, doutora Vanusa Ana de Abreu, nossa médica aqui do município, e ela vai conversar um pouquinho conosco. Doutora Vanusa, se apresente, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Foi uma surpresa, né? Porque assim, eu não sou muito de estar ao vivo, essas coisas, né? Mas me chamo Vanusa Ana de Abreu, sou médica da unidade de Marisópolis. O povo chama a unidade José Cassimiro A2, né? E tenho o prazer de compartilhar o meu serviço lá com o pessoal da equipe. A equipe é formada de... Eu não vou elencar os nomes de todos, porque possa ser que eu esqueça de um. É melhor citar todos de uma forma holística. E fui bem recepcionada quando cheguei. Antes era uma diretora, hoje tem outra. Mas mesmo assim, permanece a mesma performance. Com relação ao município, eu fui bem recebida, recepcionada, o secretário, com o prefeito, o vice e os demais pessoas que lá que mantêm a convivência, né? E eu acho que estou indo. Eu tenho formação, eu fui a base da saúde, porque eu fui técnica de enfermagem, atuei por pouco tempo, um pouco da minha vida, né? E depois fiz enfermagem, com o tempo eu passei para a enfermagem, eu fazia pedagogia, eu vi que não era a área que eu almejava e tentei conseguir, fiz enfermagem. Nesse percurso de enfermagem, terminei, tentava, mesmo sem ter um financeiro bom, mas ainda tentava quando eu morava em João Pessoa. Aí fui para tentando, trabalhando e estudando. Minha vida, quem bem sabe do meu total esforço. Foi difícil? Foi. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Eu sempre digo isso, né? Mas, graças a Deus, tentei. Mesmo assim, o pessoal dizendo, tu vai tentar, mas não desistia. Sempre tem uma pessoa para dar um não, para dizer, deixar você para baixo, mas nunca desistia, porque eu almejava, né? Já tenho 2 anos de formação. O foco e assim, a gente tem que ver que tudo é a determinação, né? Porque palavras para deixar a gente para baixo, doutora, a gente encontra em todo canto e se a gente baixar a cabeça, a gente não corre atrás dos nossos objetivos, não. Não, se a gente baixar a cabeça, você não consegue nada, né? É com os empecilhos que você vai crescendo. Eu vejo sempre esse propósito, né? E fui bem recepcionada lá no município, né? Eu atuo lá, atuo também na urgência e emergência da UPA, não na parte da pediatria. Teve um período que nós passamos na parte da pediatria, porque agora redefiniu, né, as pessoas que ficavam responsáveis. Eu agora sou da urgência e estou indo, né? Caminhando. O pessoal lá vejo também a parte, como nós vamos debater hoje, sobre a parte respiratória. Vejo os perrengues que meus colegas passam, né? Nesse período agora bem difícil. Esse período difícil não foi de hoje, já vem de outro tempo, né? E, assim, aí pronto, eu atuei por 12 anos na enfermagem. Você não gostava? Não gostava, só não era bem remunerada. Tinha esse porém, né? Aí eu fui tentando, eu sempre quis. Agora o problema era o financeiro, mas consegui chegar lá. Minha família faz parte, eu tenho família em várias regiões, mas meu foco assim mesmo é de São João do Rio do Peixe, um sítio bem próximo ali a Marisópolis. E tenho família também em Marisópolis, como tenho aqui em Cajazeiras. É tanto que tem muita gente da minha área que ainda é família minha também ainda, né? São parentes, são conhecidos e que moraram, me viram até crescer. Tem dias que viram até crescer no sítio e sabe todo o percurso que minha família, eu e todos nós lutamos para chegarmos aonde chegamos, né? Minha família é constituída, meus pais, sou eu e mais 2 irmãs e um irmão. Da área da saúde sou eu e uma sobrinha agora. E os sobrinhos que todos entraram na mesma onda, né? E assim eu fui criando. Eu gosto do que eu faço.
principalmente da urgência e emergência, eu gosto. As meninas, você gosta de adrenalina do seu gol. No caso, Você além que faz daqui de bem. Marisópolis, a senhora trabalha também, né? A doutora trabalha em Cajazeiras, Em sou? Cajazeiras, na UPA daqui de Cajazeiras. É tanto que hoje à Inclusive, noite eu estou plantão. inclusive daqui a pouquinho, né, doutora? Eu A sim. senhora vai estar aí de plantão. Então, Também é muito gostoso de ouvir isso, é, de, de uma batalha, né? E a senhora conseguiu, e você conseguiu estar onde está hoje, uma profissional é, renomada, né, que ama o que faz, que é o mais importante, principalmente na área da saúde, é. é amar o que faz, porque você está trabalhando com pessoas, são vários casos, são pessoas diferentes, né, de vários pensamentos, e São você assim, e ter são pessoas, são diversas formas de ver, cada um vê uma forma diferente, acha que você está dizendo uma coisa, não é aquilo, mas só que você vai pelo seu entender, pela sua ênfase no correto, né? é Você verdade. não é só chegar, olhar e passar uma medicação tipo, né? Você tem que avaliar e ver a pessoa como um todo. Nem muitas vezes você agrada a todos. Aí, como sempre diz, Deus que é Deus não agradou, imagine nós que somos seres pecadores, né? Com certeza. E tem aqueles pacientes que já chegam se automedicando, né, doutora? Sem falar nessa automedicação que, assim, muitas das vezes até prejudica, né? Que não é parte, não faz parte do convívio, não faz parte daquela patologia, daquela doença. Falar de uma forma bem simples, porque tem muita gente também que está, né? E foi assim, quando você me fez outro convite, eu disse, meu Deus, o que eu vou falar? Nós temos Mas aí deu certo. dado assim. A Nós unidade temos. lá também, eu gostei muito de Marisópolis. Assim, quando nós éramos pequenas, eu sempre ia em Marisópolis. Mas agora evoluiu, né? Quando eu Agora morava no sítio, que ia, não tinha nem a estrada ali, era tudo mais difícil. Hoje está tudo mais fácil, né? tá, tudo tá. E fui bem recepcionada. Eu gosto de Marisópolis. Gosto do pessoal, gosto de estar lá. Gosto, bem, na verdade, eu gosto do que eu faço. E É faço muito, com amor. é muito Você gratificante. fazendo isso aí é o caminho para tudo, né? Você precisa de. Tem Com umas certeza. amigas minhas também que terminaram comigo de fora. Tem outras. Eu formei aqui em Cajazeira, na Faculdade de Santa Maria. Tinha duas colegas aqui de Cajazeiras, tinha uns de Souza, mas mais do Ceará. O Ceará como em peso, né? Não, Que o Ceará também. reina. É, Doutora Vanusa, pô, assim, eu vi a necessidade do Marisopolense, né? Tudo que está acontecendo em questão dessas viroses, em questão de toda. A gente chega no materno, eu tenho duas crianças pequenas e assim, estou fazendo de tudo para não levar para uma, faço de tudo para não levar para o materno, porque a gente chega lá, o atendimento não é 100%. Faz aquela receita e joga para casa, não faz uma autoavaliação. E isso tudo nos preocupa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessas viroses. Fala um pouquinho dessas viroses. São mais de uma que está aí no mundo afora, junto com Covid. Tá uma mistura que ninguém nem entende mais, não sabe nem o nome mais de tanta doença. Fala um é. pouquinho. Eu sempre falo assim, que passamos um período pandêmico do Covid, né? Que foi o grupo-alvo foi os adultos, né? Muitas pessoas partiram sem despedir, sem ao menos dar um tchau, e nem sabia, né? Aquela coisa. E hoje nós saímos de um período pandêmico, assim, teve a vacina, não sei se a vacina contribuiu para que cada um vê de uma forma diferente, né? Não vou especificar se foi a vacina, se não foi, mas que reduziu muito o grupo de óbito, né? De adulto. Saímos Verdade. desse período que foi de 2 anos e pouco, que ainda prevalece, ainda não, ela não está, como é que se diz, erradicada, ela ainda está ainda em atividade, né? Isso. E eu vejo assim que as pessoas deixaram de a prevenção.
de usarem a máscara, de ter os cuidados, né? E agora entramos numa fase bem mais crítica, que foi com as crianças, né? E essa fase aí está ficando muito preocupante, porque as crianças já chegam em fase bem avançadas, com desconforto respiratório, precisando de ajuda do oxigênio, precisando de outras drogas bem mais invasivas. E isso aí preocupa. Eu até entendo quando as mães chegam apreensivas, porque a evolução é muito rápida, né? A bronquiolite viral, ela age muito rápido. E uma das coisas bem mais práticas de você não sabe nem especificar ao que designar, sabe? Que é um problema respiratório que atinge os brônquios, os pulmões e assim vai indo. Só que das coisas bem mais importantes é que a gente sempre informa as pessoas, as mães, que não façam mais visitas, né, a recém-nascidos, as crianças, porque nessa fase aí é onde você pode adquirir o vírus. É um vírus, não é uma bactéria. Quando é vírus, ele é mais fácil. Aí as pessoas já vêm com automedicação, atribuem logo um antibiótico, como nós falamos logo do início, né, a automedicação. E o primeiro passo a dar é a hidratação e a lavagem nasal. É super importante. Aí as mães chegam, mas eu vou matar meu filho com, tipo, a lavagem nasal, né? Mas não é. A lavagem nasal é um dos recursos importantíssimos. Melhor mesmo até do que a própria medicação. A Quanto medicação, durante o dia para fazer a lavagem nasal? Quantas vezes? aí quantas vezes for necessário. Mas se você não tem muita secreção, pelo menos 2 vezes para poder hidratar, dar um conforto, né? E você pode fazer várias vezes. E você pode observar que à medida que vai fazendo, vai saindo bastante a secreção, como se fala, né? E as mães ficam apreensivas, vou matar, mas não é, pelo contrário. Você vê um resultado bem significante. E o Inclusive, importante também é hidratar. é, inclusive, doutora, assim, eu tinha medo, não vou mentir, de fazer essa lavagem. Mas, assim, eu comprei uma seringa que tem o bico Na dela farmácia. na farmácia. E, assim, facilitou bastante. Inclusive, pessoal, na Central Econômica está em promoção e tem. Facilitou para mim bastante. Porque eu tinha medo, não vou mentir. Eu levei meu filho e eu sei que a médica que eu levei deu uns carão. Você tem. Aí mostrou como é que faz. E aí eu disse assim: ah, meu Deus, eu tenho um pênis, vai doer. Aí me indicaram essa seringa e assim, agora eu faço diariamente. Inclusive porque também tem que ficar limpo, né? Pelo nariz, né, doutora, que entra o vírus. Entra por um e sai. É a via respiratória em si, né? Aí, assim, eu até, por incrível que pareça, eu peguei o ácido de gripal, fiz os testes do Covid, mas não é Covid, e eu melhorei, retornou de novo. É interessante esse vírus, ele vai e volta, porque o seu organismo é quem vai dar a resposta, seu organismo é quem vai liberar, quem vai deixar você mais ilesa, né, da situação. Só que a lavagem nasal, não só a lavagem nasal, você tem que ter os outros cuidados, como a higienização das mãos, os cuidados, contato, a proteção da máscara, né? Porque muitas das vezes as pessoas. Você veja que agora são poucas pessoas que utilizam a máscara, né? É verdade. Durante o período da pandemia do Covid, por incrível que pareça, eu nunca deixei de usar máscara na minha atividade de serviço. E é tanto que nesse período também, eu não, como é que se diz, tipo, eu não fui, como é que se diz, acometida de Covid em nenhum momento, graças a Deus. Sempre tive os meus cuidados. E trabalhava com paciente com Covid, colegas que quando de repente identificava estava com Covid, mas o Covid, ele matou muita gente, mas matava mais pela falta, pelo quê? Porque as pessoas ficavam muito apreensivas, entravam em desespero, ficavam eufóricos, com um problema respiratório. E isso aí faz com que a contribuição muito rápida, né, para desenvolver um desconforto, né?
Só que agora eu estou vendo, assim, quando eu estou na atividade, eu vejo as crianças lá que chegam bem mesmo críticas, é, precisando de, como é que se diz, de suporte de O2, mas saem. É porque, às vezes, o vírus ele é tão bem, como é que se diz, vem com a intensidade bem forte que às vezes você está com a imunidade muito baixa, faz com que isso aconteça, que o quadro avance para uma fase mais crítica. Mas de imediato não se usa antibiótico, de imediato é somente as precauções e a lavagem nasal. Eu oriento, como nós até falamos antes, né, as mães de ter os cuidados quando levar os filhos para a escola, é, informar, porque os pequeninos, eles não entendem, mas tem uns já grandinhos que eles já têm mais os cuidados, né? É Quando chega verdade. no consultório, ele já pega o álcoolzinho. Eu quero o álcool para lavar as mãozinhas. Fica só lavando, porque é um hábito. Vai de casa o hábito, né? Mas no período assim de início, do coisa, eu acho mais viável não levar. Porque assim, você vai transmitir para o outro, aí vai tipo, fazendo tipo uma corrente, né? E que corrente é que tem sem fim uma corrente, né? É verdade, Isso aí não tem. e assim, aqui, aqui em Marisópolis, algumas mães assim não têm esse consenso. E eu costumo até dizer, meus meninos passam uma semana na escola e 15 dias em casa, porque quando vai, quando aí melhora, aí vai, de repente pega, porque tem algumas mães que mandam mesmo o filho estando doente e assim. É uma criança que melhorou há pouco tempo de uma gripe, de uma tosse, está com imunidade baixa e acaba É. renovando, né? Como se diz a história novamente. Aí é muito complicado, é bom ter essa conscientização nas escolas. É. Assim, eu acho que até está fazendo tipo coisas educativas. Eu vejo que a psicóloga também está indo, né? E eu acho que ela está trabalhando nesse sentido, né? Nas escolas seria bem importante, né? A atuação dos professores, fazer também esse questionamento, não só não para as crianças, para os pais em si, né? É Dos verdade. cuidados e não achar que adquiriu a patologia, adquiriu o problema respiratório, acha que de repente você fica bom. Quando você como é que se diz, acometido, leva dias. Tem gente que passa até meses, você pode observar, tem gente que chega lá e faz, doutora, faz 30 dias que eu estou com a tosse, já tomei tudo. Mas uma das coisas mais importantes que deveremos fazer é a hidratação. A tosse, como se diz, ele vem porque você não hidrata, demora a tomar água, aí fica as cordas vocais secas, e isso aí vai evoluindo. Aí você tem aquela tosse persistente. Eu estava com essa tosse, aí de vez em quando ela aparece. De vez em quando ela surge, né, doutora? E assim, em questão de vitaminas, a senhora aconselha assim, para prevenir ou durante quais vitaminas tomar ou não, só com prescrição médica? As vitaminas, eu acho, assim, o pessoal pede muito vitamina, o pessoal fala muito em soro. Eu digo, gente, a melhor alimentação e a melhor vitamina é a própria fruta, né? O suquinho da laranja para as crianças que são pequenininhos, da própria fruta. Isso aí é melhor do que qualquer outra medicação sintética. Porque o sintético, você não tem muita propriedade. Tudo bem, vale, ajuda. Mas o que é bom é a própria, o tirado do próprio alimento, que ali faz com que prevaleça por muito mais tempo, né? Assim, outra coisa, as pessoas querem vacinar as crianças com pouco de sintomas já gripais. Não é certo, né? Porque quando você tem a vacina, ele ativa mais ainda. Aí onde há a piora dos quadros também, né? Mas querem que os filhos estejam imunizados, mas não é assim, tem que conscientizar. Só pode fazer a vacina quando você realmente estiver sem nenhum dos sintomas do sistema respiratório. Sem contar também, doutora, assim, que em questão da vacinação, das vacinas que a senhora tá conversando, né? É muito É. importante e às vezes deixa aí passar despercebido. Eu conheço pessoas que eu fui vacinar o meu menino Covid
E teve uma pessoa que olhou para mim, trabalha até na saúde, e disse: eu não vacinei meu menino ainda. Eu disse: não tomou nenhum do Covid, não, que eu tenho medo. Eu disse: não faça isso, não. Eu disse: não faça isso, não, criatura. Vacine, porque assim, não, eu morro de medo. Eu disse: mas imagina só, Deus o livre, mas imagina acontecer alguma coisa, o peso que tu vai ficar na consciência que foi porque teu menino não tomou a vacina. Aí ainda existe, doutora, crianças que não tomaram nenhuma vacina ainda do Covid e até tem adultos também, porque existe um certo medo da vacina e acabam aí pegando o Tem a Covid. resistência, né? Ainda existe a resistência ainda da vacina. E tem também, olha, eu vejo uma coisa bem importante. Eu não falo dos outros municípios, porque eu trabalho no município de Marisópolis, né? Aí eu vejo que é bem atuante. As meninas saem, de casa em casa, domicílio, procurando. Isso aí é muito, muito difícil. As pessoas fazem a busca ativa das pessoas que não foram imunizadas pela vacina, e muitas das vezes as pessoas não querem que administre, tem resistência, mas as meninas saem, as vacinadoras, a técnica, a minha enfermeira, que é a Ticiane, né? Eles saem. Ticiane, eu disse: Ticiane, o que é que eu vou falar na entrevista? Ela disse: mulher, eu já fui várias. Você vai desenrolar. Eu digo: ô, mulher, nunca falei. Vamos marcar depois para a senhora Presencial. aqui, uma Pronto. presencial, né? Mas assim, É porque foi tudo de repente, né? foi Assim, eu nem sabia que era assim hoje. Porque se fosse assim, tivesse programado, eu teria até trocado o meu plantão e teria sido bem pronto, pois mais a gente vai interessante. organizar assim, uma presencial. Porque assim, o que aconteceu? Eu senti a necessidade, porque Foi, a você gente falou. fica só ouvindo em questão dessas doenças, em questão também do que está acontecendo em Cajazeiras, né? Aí fica, os corações das mamães fica tudo apreensivo. Eu gostaria até que assim, a senhora falasse um pouquinho dessa questão de Cajazeiras. O que está ocasionando, se é a própria doença ou é o atendimento, não sei, o que está ocasionando essas mortes. Amiga, eu vou falar assim com precisão. Eu fazer como diz o dito popular, dou minha cara a tapa ao pessoal da pediatria. Eu trabalho, faz parte do corpo dos médicos, mas eu vejo eles são muito assim, tipo, determinados, são muito preocupados. Agora, quando as crianças chegam, elas já chegam muito em fases bem avançadas, que evolui muito rápido, interessante, evolui muito rápido. E não é a situação só de Cajazeiras, é porque o foco agora ficou Cajazeiras, mas não é só Cajazeiras. Você pode observar, tá mundial essa fase do problema respiratório. Existem crianças com óbito em outras localidades, em outras regiões, só que muitas das vezes não são expostos. E o que é que acontece? Cajazeiras, como é uma cidade pequena e toda vasta região, elas ficam atentas, né? Que aqui cobre, acho que é 15 Aí municípios. fica Aí o um que é que foco, né? acontece? Como é que é? Um leque de informações. Um vai passando, cada um tem a sua visão de ver, né? Cada um tem a Verdade. sua forma de compreender e de analisar os atendimentos. Mas se você for analisar os atendimentos pediátrico, você sabe que é difícil encontrar. São todos clínicos, mas tem os que têm especializações em clínica da pediatria. E tem sempre um grupo como é que se diz? De, do HUJB que dá o suporte, informando algumas coisas, tirando algumas dúvidas, né? Mas são profissionais capacitados e são profissionais que estão lá porque realmente sabem. É porque assim, as pessoas dizem: gente, foi uma criança que foi a óbito. Eu entendo a dor de uma mãe, a dor de um pai, a dor de uma família. Mas é porque criança chama mais atenção pelo fato de que ele está entrando no ciclo da vida, né? Ele ainda não presenciou todo o passado ciclo da vida. Já o adulto
Tem óbito de adulto também, né? Vale salientar. Tem paciente que chega gravíssimo, que a gente tenta fazer de um tudo e de uma forma nenhuma você consegue reverter o quadro. É porque o profissional não sabe? É não. É o quadro do paciente em si, que já vem arrastado de muito tempo. De muitas das vezes, os pacientes, eles não, eles se preocupam, e os pais, no caso as crianças, né, só preocupam quando vê que está bem avançado a situação, né? É, tem, tem mães que eu já trabalhei numa cidade vizinha aqui, que não estava nesse pico, não, de problema respiratório, não. Em São João do Rio do Peixe. Tinha mãe que passa. Era incrível o que eu vou falar, mas é verdade. Eu pensei que era brincadeira quando falavam isso. Mães com receita de todos os dias da semana, de cada médico que tivesse. É tanto que uma vez. Para você ver a quantidade de coisas, né? É tanto que uma vez, eu nunca esqueci, eu sempre falo isso. Uma mãe chegou à noite, eu tirava sempre na terça-noite lá. Aí a mãe chegou a mim, aí disse: Olha, meu filho, disse lá o problema que tinha. Quando foi, não sei o que foi que ela foi procurar no bolsinho dela, caiu todas. Aí eu disse: Tá tomando alguma coisa? Tá. Quando ela puxou, sem mentira nenhuma, de todos os dias da semana, tem até do meu colega que estava durante o dia, tinha a receita do dia. Aí assim, eu sempre digo: receita não vai obrar um milagre. Tem que ter a medicação. Tem que E as fazer. É um medicações, tratamento, né, doutora? Porque exatamente, assim, E a a senhora. medicação em si, Gabriel, não vai fazer efeito de 24 horas. O antibiótico, quando ele vem fazer o efeito, é com 36, 48 horas. Tem que ver. E aí é que você vê se aquela medicação serve ou não serve para você fazer, como a gente sempre fala, rodar aquela medicação. A gente não pode fazer uma rotatividade de medicações sem primeiro saber se aquela está dando certo, porque senão você vai pesa para o bolso do consumidor, pesa para aquele paciente que está em si com aquela patologia, porque você não sabe se está servindo, quando a vez vai agir, você já vai mudar para outra medicação, aí o que é que você vai fazer? Você vai para outro especialista, sair pilhando, né? Cada atendimento. Aí fica mais difícil. Aí vai só A prejudicar. conscientização. O início principal é a conscientização. Aí por isso que eu digo, eu falo com precisão, o pessoal lá são bem capacitados. É, foi assim, de imediato jogou para todo mundo, né? O atendimento lá na UPA. Eu também participei no início, que não tinha, né? Escala específica somente para as pessoas atender a pediatria. E nós fazíamos parte, nós atendíamos, um coração bem apertadinho, eu atendia. Quando eu vi uma criança dizer, meu Deus, agora o atendimento, aí eu fazia sempre perguntar ao pessoal, é adulto ou criança? Na noite, né? Assim, quando é um certo horário, a gente sempre faz assim, tipo, uma divisa de horário para eu repousar, depois a gente faz, né? Aí eu sempre perguntava assim, meu Deus, uma criança. Aí, Bastec saía fora, né, da situação, você conseguia reverter o quadro e dava tudo certo. Só que agora eu vejo que, como é respiratório, a parte respiratória, tanto faz para criança como para adulto, é muito complicado, é muito difícil. E você veja que tem pacientes que são acompanhados por especialistas de renomados e tem problema respiratório. Infelizmente, e agora que nós vamos, preocupante agora esse período agora, né, que está um pouco, o clima do sertão, ele mudou, Ele né? está Uma hora tá oscilando. frio, uma hora tá frio, uma hora tá quente, você não sabe, uma hora tem chuva, outra hora tem sol. E sem falar nas queimas, né? Nas queimadas das coisas, e sem falar que agora está próximo do São João. Eu espero que as pessoas tenham conscientização e não vá expor a, tipo, fazer aquelas fogueirinhas, né? Porque quem tem problema respiratório é só um empurrão, né? É verdade. E assim, doutora, eu vejo, eu não sei, posso ser que eu esteja errada, é por isso a presença da senhora, que assim, tem certos casos que é silencioso, aí de repente, eu não sei se é porque não vê um tratamento, é por isso que a gente tem que estar diariamente tomando água, diariamente
né? Tomando as vitaminas, a fruta, bebendo do soro, Cuidado. para ter os cuidados, né? E em É. questão, assim, nebulização, a gente pode, nossas crianças podem utilizar quando não Utiliza- estiver sentindo nada ou só quando estiver sentindo alguma Olha, a coisa? nebulização, ela é boa para emulsificar, para dar uma hidratada, só com um sorinho fisiológico ajuda muito, porque muitas das vezes você sabe que é só ressecamento da parte nasal, né? E tem muita criança que tem dificuldade, né? De ingerir água, essas coisas. E outra coisa, sem falar que tem criança que é de difícil fazer, até a nebulização, né? Fica aquela guerrinha. Mas com jeito, dá-se um resultado positivo. A hidratação em si é importante. É muito A importante. hidratação e os cuidados em si, né? Mas o mais cuidado, assim, as mães, eu sempre bato nessa mesma tecla, as mães que estão com bebês recém-nascidos, crianças, evitem de estarem com visita, evitem de estarem expostos aí à comunidade, porque as pessoas transmitem, não é por maldade. As pessoas estão lá, você chega, eu chego na sua casa, você está com problema, e sou eu que levei, ou você que me transmite? Não, eu fui na sua residência, né? E Às às vezes, vezes muitas das vezes, você tem até resistência de recebê-lo, mas para não ser mal educada, você recebe, acaba, né? É. né? Isso assim serve até para vice-versa, né? Quem tem um conhecimento que a criança é recém-nascida, então deixa para visitar depois, né? Deixa para visitar depois, porque acontece às vezes a mãe aceita, tem aquele medo de ficar com raiva, de ser uma pessoa querida, né? Mas nós É. nunca sabemos, a gente leva o vírus aí na sandália, em tudo, na roupa, né, Tudo. doutor? Quando você chegar em casa, fazer a higienização, tirar aquela roupa que você fez uso que saiu, que foi trabalhar, fazer toda. Do jeito que tinha os cuidados do Covid, eu sempre digo assim, eu acredito que seja um Covid infantil agora, né? Que É antes era um Covid adulto, né? Ainda não foi definido, mas a gente sabe que é uma bronquiolite que evolui rápido. E, olha, teve uma mãe que, assim, eu sempre gosto de conversar, sabe? Eu gosto de conversar, não assim muito em público, mas com as pessoas eu gosto sempre de conversar. Tinha uma mãe que ela disse que o filho era pequeno, né? Que lá atende depois de um mês. Aí ela disse que o filho estava bem e recebeu simplesmente uma visita, ou foi fazer uma visita a umas crianças para mostrar o filhinho, e todos estavam acometidos com sintomas gripais. E aí? A criança veio para a unidade, foi atendida na unidade, mas graças a Deus sabe bem, né? Graças a Deus. Doutora, deixa eu Oi. perguntar assim, em questão do nosso município aqui, né? O postinho, à noite é fechado. E em quais sintomas a mãe, ou até o adulto mesmo, quando começar a sentir, tem que ir diretamente para o materno, para o regional? Assim, quando as mães passam com os filhos ou que estão. Hoje mesmo passou uma que tem problema de asma, assim, já é diagnosticado, e ele estava com um pouco de. Ele relatou desconforto respiratório. Eu falei para a mãe, passei a medicação e fiz todos os informativos. E falei para a mãe que, em caso de piora, de você ver que está usando a musculatura acessória, que a musculatura acessória, você vê todo o abdômen da criança sendo. Você como se fosse uma bomba puxando. Não tem aquele negócio que você vai secando um balão e enchendo. Você seca. Quando você vai enchendo uma bexiga, você vai secando, é aquela forma ali. Se você viu aquilo ali, não tem outra conversa não. É partir para uma unidade hospitalar, porque a unidade básica não tem o que, você não tem esse suporte. A unidade básica é a unidade básica de saúde. Ali é o início para elencar o caminho correto. Mas sempre eu informo as mães, as que passam por mim, né? E assim, aí eu acho que aí vão passando, vão vendo. E os adultos também, mas o adulto agora está bem mais reduzido. Tem só a persistência das tosse. As crianças é que apresentam isso. E o que mais me preocupa são as crianças. Me preocupo com os adultos também.
Mas o adulto, ele sabe informar, o adulto, ele É sabe, verdade. como é que se diz, especificar o que está sentindo. E a criança, ela é mais difícil. A criança, você tem que ver todos os padrões, você tem que ter paciência. Uma consulta com uma criança demora o dobro ou até mais o triplo do que um adulto. Porque você só não vai ver, você não está falando, você vai ter que identificar através dos sinais e da escuta. O É adulto, você tá. difícil. Ó, é uma diferença bem gigante. É, é tipo assim, você vai avaliar um paciente adulto, você chega e diz, estou sentindo isso, isso, isso. Você já vai naquele norte. Você já tem um caminho, você já tem uma linha para você seguir. E a criança? Muitas das vezes chega e só a mãe relata, teve isso ontem, teve isso hoje. Você tem que avaliar. Às vezes é Olhar como um dengue todo. nascendo, aí às vezes é uma garganta, às vezes é uma... Menino, é muito É complicado, que muito, a é muito forma, complexo. há um dia que está Atendimento sentindo muita pediátrico é coisa. muito complexo. Aí o pessoal diz, não, mas o adulto também é, mas a criança é diferente, a criança é indefesa. Olha, eu tiro a criança com o idoso, aqueles idosos acamados. É tanto que fizemos agora um trabalho, né, que eu sou do programa do Mais Médico, né, e nossa preceptora, ela nos deu a dica de fazer visita aos idosos. Eu já gostava de fazer, aí eu sempre faço assim, tiro, vamos ver, pronto, você tem um idoso em casa, às vezes eu vou para ter conhecimento, porque idosos, assim, não quer dizer, tem 90 e tantos anos, tem 80, tem umas patologias já gritantes, aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que ter um conhecimento. Porque vai que acontece alguma coisa no final de semana ou no horário que você não esteja, você pelo menos tem argumento, com precisão para dar uma declaração de óbito, no caso, o idoso em fase já bem, como é que se diz, terminal, né? É E já verdade. aconteceu muitos, já aconteceu. Já Que aconteceu de ter óbito no domingo e na segunda, a primeira coisa que eu vou fazer atestado de óbito. Mas aí eu já sabia, já tinha conhecimento do paciente, já sabia o que tinha, né? sim. Doutora, vamos falar um pouquinho de dengue, né? Os cuidados, todo o cuidado, sei a gente tem aqui, né? Toda uma equipe, mas é sempre bom estar alertando, porque às vezes as pessoas esquecem e assim também está tendo vários casos de dengue, não é verdade? E A dengue, você veja que as pessoas sentem também, são as dores, né? As dores musculares, que a gente chama mialgia, são a cefaleia intensa, principalmente na parte ocular, né? Que é dos olhos, né? Orbitária, né? E quando você vê acumulado água em locais, em vasilhas, essas coisas, procurar a ajuda. Não é esperar somente que o município haja, é você também agir na sua casa, na é sua verdade. residência, vizinho, essas coisas. E um dos tratamentos é o quê? A hidratação e a analgesia. Aí, muitas das vezes, é onde você vê aí a automedicação. Muitas das vezes, tem pessoas que têm o problema pronto, você não sabe ainda se é uma dengue. Aí quando você vê um foco de dengue, você pode ir atrás, que tem outras pessoas. Mas qual é? Você faz o exame para saber e se identificar, não tem outro caminho, é somente a hidratação e a analgesia para tirar aquele desconforto, né? Que sempre apresenta é, ao longo do período que você esteja acometido daquela patologia. Não só a dengue, como a chikungunya também, né? São doenças, como é que se diz? Patologias, uma parecida os sintomas com a outra, né? E tem que ter um Mas maior cuidado. essa bendita dessa chikungunya eu tive, até hoje eu não tenho saúde. Eu não consigo ficar muito com os braços levantados, que eu sinto dores musculares. Pronto, acabou com a mulher. Desde quando eu tive, eu sinto muitas dores musculares. Peso. Minha mãe, pronto, minha mãe foi acometida, eu nunca esqueci isso aí. Ela sofreu muito. E você veja que muita gente usou o quê? Muita gente usou corticoide, era corticoide demais. E isso não era o caminho.
Era hidratação. Mas, na verdade, você nem sabia se o corticoide ela agia. Ele tirava as dores que tinha nas articulações, mas depois retornava. Aí isso aí prejudicava outras funções, né? É verdade. E Doutora, vamos olhar aqui. Tem um bocado de gente aqui mandando mensagem. Deixa eu ler aqui uma mensagem aqui. Peraí. Falar aqui com o pessoal que estão todo mundo aqui mandando mensagem. Labelle, boa noite, Labelle. Flávia, a doutora Labé, a Labé, Labelle Decoração. é, Flaviana, doutora Vanusa, excelente profissional, muito humana, competente e dedicada. Parabéns, Vanusa, pela sua trajetória. Flaviana. conheço demais. Trabalhamos juntos em Cajazeiras. Renata, São pessoas que eu vi muitas aqui mensagem. Não tem como você citar todos, porque eu vi todo mundo, o pessoal do regional que trabalharam comigo, outras pessoas que já teve o convívio assim de trabalhar agora mesmo na UPA, os colegas meus de faculdade em si, eu vi que estão, né? Tem um amigo meu que eu muita conheci gente que agora, manda mensagem. minha irmã sempre diz, mulher, tu não sabe nem mexer muito no Instagram, eu não sou muito de postar, porque eu sou meio devagar para essas postagens. Quem fazia sempre era uma amiga minha da faculdade, as minhas do meu grupo, elas sofriam, sabe? Era a Renatinha e as meninas, principalmente o meu trio. Eu fazia, mulher, posta isso aqui, as bichinhas postavam, que era gente boa, sabe? Eu acho que elas se tiram até uma livre. Mas, Eu doutora, é muito perturbou importante. bastante. É muito Sempre importante. me dei bem. A convivência em si, eu acho assim, que você tem que saber conviver, tem que saber lidar com as pessoas, É saber verdade. diferenciar seu momento de angústia, seu momento que esteja. Você não é todo dia perfeita para estar alegre, sorridente, às vezes você tem um problemazinho e a gente tem que entender. Não é perfeição só a Deus, né? Eu Aí assim, vejo Eu vejo assim, doutora, assim, o médico, semana passada teve uma entrevista com um pastor aqui da cidade, pastor Eudes. E eu vejo assim, o pastor, um representante, um padre, um representante religioso, muito parecido com um médico. Por quê? Ele tem os problemas dele, mas está ali também para orientar, né, o problema do próximo. E muitas das vezes o próximo não entende que aquela pessoa também tem um problema, que aquela pessoa também tem uma vida, também tem uma história, também tem família, né? Acaba é, chegando e às vezes, como se diz a história, joga os cachorros e acha que aquela pessoa também não tem uma vida. E eu vejo assim, é muito parecido, né? Assim, um médico com um representante religioso que recebe aquela carga, passa o dia todinho, recebe pessoas todo horário tá ali recebendo gente com problemas, né? E muitas das vezes o seu problema tem que ficar de lado. exatamente. E quantas vezes eu não fui, às vezes, pronto. Teve esses dias com esse início da minha virose, teve um paciente que disse, a senhora está pior do que eu ri com ele, eu disse, pior de tudo que estou. Mas assim, estou bem legal, dá para ir, mas atendendo da mesma forma, assim, com precisão, perguntando o que tinha, porque assim, não valia a pena eu transmitir o que eu tinha para ele, se ele já estava procurando. A gente tem que dar. Eu sempre, quando eu fiz o curso de medicina, eu sempre disse, eu quero fazer um diferencial. Porque tem paciente que às vezes vem só para conversar, só para conversar, porque diz que eu converso muito. Tem dia que você conversa muito, dá tempo, mas tem dia que não dá tempo para você conversar. Às vezes, olha, as visitas que eu vou são os amores, os idosos daí de Marisópolis. Muitos deles vão só em conversar. Tem uma senhorinha que ela foi já a óbito. Ai, meu Deus, a filha dela, dona Naide. Vou citar o nome dela porque Inês é gente fina. Inês disse, ai, mamãe, quando eu estava no hospital, só disse assim, eu queria minha doutorinha aqui, a bichinha. Isso, assim, é gratificante. E tem outros também que eu faço visita. Estou citando ela porque, assim, eu ia sempre na casa dela, né? Visitar. E essa semana eu peço até desculpa a Inês por citar o nome da mãe dela, mas, assim, estou falando uma coisa Mas boa, né? é uma coisa boa, né? E eu gosto das visitas. Quando chego,
Só, às vezes a gente vai só, conversa e tá certo. Não é? Os agentes de saúde também são muito gente fina, eu gosto do pessoal. Eu gosto de todo mundo. Aqui em Segunda Marisópolis casa ali, o Marisópolis é a minha segunda casa, sempre digo, né? Marisópolis, a UPA, sempre é a minha casa. faz quanto tempo que a senhora está aqui em Marisópolis? Vai fazer, completar 2 anos agora em junho. 16 de junho, se não me engano. Já criou um Porque vínculo, né? Um tá carinho que com meu o doutor. vínculo é. Inclusive, Aí o assim, meu. tem Aí aqueles tem pacientes. aí tem o contrato, né, que é por 3 anos, né? E agora eu venho de novo com direito a você fazer a renovação, né? Eu espero que dê certo a renovação, né? Vai dar, com certeza. E sempre tem aqueles pacientes, né, que assim, vai com frequência e que cria também Tem. aquele vínculo de amizade, de confiança. Não é verdade, doutora? Sempre tem uma pessoa, aí eu sempre uma vez pergunto o nome, aí eu digo, olha, não me interpreta não, porque é muita gente para eu lembrar o nome, né? A área que eu estou é muito extensa. E às vezes tem pessoas que vai de outra unidade, vai da unidade da zona Eu já lá do... fui. Eu atendi bem você, porque se não for você agora, aproveita e diz assim, é agora. Não, Né? já E tem, com certeza. E eu não fui só uma vez, não. Já fui várias vezes. Chegou a Jeana. Disse, Ana, aí ela assim, chega pra cá. é, Sempre fui bem atendida, é, é, graças a Deus. é gratificante, isso aí é gratificante. Mas aí assim, aí eu procuro sempre dar o melhor. Às vezes a gente tem uns erros também, todo mundo é tipo, né? Somos falhos, né? Com certeza. Nós não somos perfeitos. E às vezes, uma hora ou outra, já teve muita gente para desafiar, para dizer as coisas. É assim, é a vida. Eu Com só digo certeza. assim, não Em bato tudo em vai mim, ser porque se assim. bater já é demais, né? Mas assim, com palavras não me afeta, não. É Pelo verdade, doutora. contrário, quanto mais você disser alguma coisa com palavras, para mim eu vou procurar melhorar mais ainda. É um crescimento, né? Assim, Doutora, não leva. Oi, vou pegar um momentinho aqui e vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, de quem aqui pode está falar. conosco, né, nos ajudando aqui nessa batalha de transmitir a informação para o Marisopolense. Também tem pessoas de outras cidades aqui que estão nos ouvindo. Vou falar um pouquinho deles aqui. Gilvaneide Romonel. Gente, Gilvaneide Romonel trabalha com peças folheadas a ouro, ouro 18, e faz entrega a domicílio. Todos os nossos patrocinadores, você pode entrar no meu Instagram e nos stories tem todo o Instagram de todos lá, certo? Maiara Tapaué. Maiara está fazendo o cadastramento para você aí que quer ter uma renda extra. Pode ser até sua renda principal, que só fica desempregado quem quer. Então, é com Maiara Tapaué e ela também está com peças em promoção. Central Econômica, né? Nossa farmácia aí, nossa queridinha, que sempre está aí nos acompanhando. E também está em promoção. Para você comprar aí sua vitamina C, se você não gosta aí de tomar o suco, doutora, compra pelo menos a vitamina C, né? Se tivesse falado, eu tinha falado bem muito aí da vitamina C. Mas faz parte também, né? É verdade. E assim, você que deseja estar por dentro da atualidade, de tudo que está acontecendo no meio político, é com o blog do Espião, entre em contato aí com eles que você vai estar aí com todas as matérias em mão. Sou mais, Sou Mais está em promoção, pessoal. E sábado tem parcelamento especial. Vocês fiquem ligadinhos que eu vou postar tudo e mostrar para vocês. Açaí do Tio Rex, vocês podem fazer o pedido pelo Quero Delivery. Eu fiz aí um vídeo ensinando como é, e pelo iFood. E também podem entrar em contato com eles e podem ir lá. Fica de frente ao Trudon Park Hotel. É um ambiente maravilhoso. E o Fogão a Lenha, nesse momento, está fazendo a entrega de pizzas. Vocês podem estar entrando em contato com eles e fazendo o seu pedido. Eu sou suspeita a falar que as pizzas é uma delícia. Fica localizado lá nos Montes Sinai. E a vista é impecável para você que deseja sair de casa. Sertão Print fica localizado em Souza, é o dono aqui. Quem me segue sabe que é o dono aqui do nosso cartaz.
nosso queridinho, fica localizado em Souza com Marcelino. E ele está, gente, aí patrocinando a festa do nosso velhinho aí, Léo Bagaceira, tá chegando o aniversário dele. Temos ingresso, R$ 20, então fala comigo para você ir aí dançar um forrozinho. A senhora gosta de dançar um forrozinho ou não? Não sei muito dançar, não, mas dá pra. Mas é bom curtir forró, né? Não? Eu gosto de festa. Bom. Mas tem que ter cuidado, né, doutora? Tem que ter cuidado. Os forró, mas tem que ter os cuidados, né? Sempre com a prevenção. A prevenção em todos os sentidos, né, doutora? Todos os sentidos. Não vai só na euforia da festa, né? Tem que ter os cuidados. É verdade. Então, doutora, a senhora tem mais alguma coisa que queira conversar aqui em Marisópolis ou até também em outras cidades, algo que queira relatar? Mais alguma orientação para nos dar? Não, por enquanto acho que deu para transmitir alguma coisa. Não sei se foi o perfeito, mas deu para passar, né? E da próxima vez eu garanto que estarei presente, né? Porque assim fica melhor, né? Porque esse negócio de pelo virtual Instagram, fica diferente, né? Começa a utilizar o Instagram, é muito importante. Ela não tem a informação, a senhora começa a utilizar. Mas só tenho que agradecer à população de Marisópolis, em nome do prefeito, do vice, do secretário de saúde, o Rodrigo, da minha unidade, que é composta pela diretora hoje, Sabrina. Vou ver se eu cito o nome de todos e vou ver se eu não esqueço de nenhum, tá? Tem Sabrina, tem Jeane, Caliane, Ronaldo, Vaguinho, tem Kelly, que é uma dentista louquinha como eu. Tem Wagner, que é aqui de Cajazeiras. Tem Laiane, tem Dedeza, tem Cineide, né? Eu vou falar o nome de todos do grupo lá, porque assim, convive comigo lá, né? Tem Terezinha, deixa eu me ver se eu estou esquecendo. Tem Léo, né? Que ele é de Souza, Léo. Ronaldo, eu já citei. E tem também os meus ACS, que é Jesus, Grace, Neide, a Daílson fala demais, que ainda é aqui do Divinópolis. Eu digo ela que ela é o Divinópolis. Patrícia, e tem a outra que é a Maria Fernandes, que gosta de colocar aqueles TikTok, né? Eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. Sim, a Ticiane, mulher, sem falar em Ticiane, não poderia deixar de esquecer. Eita, era. Senão ela. Tem agora também Guilherme, é um menino que está estagiando lá, está ajudando Kelly, que é a dentista. Tem também a psicóloga, né, que é o Enya. Tem o nutricionista Alan, gente fina também. E eu acho que eu falei todos. Se eu esqueci alguém, me perdoe, porque assim é muito. Mas o que eu desejo a toda a população de Marisópolis, eu vejo que é uma cidade bem cuidada, bem conservada. Tem pessoas, tem um rapaz até para fazer entrega de exames. Eu acho assim incrível. Lá tem tudo. Só não tem assim, dizer assim, daqui uns dias vão dizer assim, você vai ter que atender em tal casa, amanhã tal casa, e a unidade de saúde ficar à parte, né? Mas a assistência lá em todos os sentidos eu vejo que é bem gratificante. E só tenho a agradecer. A população lá vizinha. Aqui, assim, eu acho que precisaria também, não sei, em questão da quantidade da população, uma UPA. Eu ouvi falar que era uma UPA, ou tipo assim, uma base do SAMU. Porque, assim, às vezes, ainda requer ainda chamado. Não é que eles não venham, eles vêm. Mas, assim, só e você ter o percurso para vir e já ter na base lá, você só pede liga só para a central, somente para pedir autorização e já fica mais viável, né? Mas isso é só questão de tempo. Isso é só questão de tempo. Porque eu vejo que a gestão tem uma visão muito boa. Né? E assim vai sendo.
Tem também a Jocélia, né, que é a coordenadora, né, Isso. faz parte, tem a Cadinha, né, tem Flávia, tem a outra, qual é o nome da outra, que agora me falha o nome, é Flávia, Lídia, né, tem um outro, é É, um leque de pessoas. a saúde é bem ampla, graças a Deus, assim, É, tem profissionais excelentes, né? tem. E se em nome de Jesus vai melhorar mais e mais, que é essa a tendência, né? A gente tem que crescer mais e mais. Certeza. Aí eu só tenho que agradecer. Agradecer também a você pelo convite, agradecer também aí essa rádio que eu não conhecia, mas aí é local, né? Legal, gostei. E até então a gente fica tenso, apreensivo, mas eu mando um beijo, um abraço a todos que mandaram mensagem. Eu fiquei vendo aqui só passando, não Então, tinha como responder. Eu agradeço cada um de coração pelas palavras. Eu gosto de todos, trabalhei com vários, tenho contato com vários. E assim, eu acho que onde eu passo, eu deixo assim, deixa o marco, uma né? semente, que é a amizade, né? É, Porque se eu não plantasse bem, eu seria bem. Ninguém estaria mandando nenhuma mensagem, né? é verdade, é verdade. E assim, doutora, quem agradece sou eu. Eu e toda a equipe aqui da rádio, nós agradecemos, né, por ter aceito o nosso convite. Como eu falei, assim, foi até de última hora, porque eu e minhas crianças também, a gente tá adoentada, assim, com essa gripe e tudo mais, mas eu senti a necessidade e vendo, assim, várias mães que acabam escutando várias conversas, né? Ai, que lá fora tá sendo assim, aí começa a se preocupar, começa a ficar apreensivo, né? E, assim, esse bate-papo, essa conversa da gente hoje foi muito importante. Vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva. Então, assim, quem quiser assistir novamente, né? E ver toda a nossa conversa que foi bastante produtiva. Então, quem agradece sou eu. Muito obrigada. A senhora é um Obrigada. excelente profissional. Obrigada. E que Jesus lhe Eu acho que abençoe infinitamente. se eu esqueci, eu não sei se eu falei o nome de Caliane. Também tem Caliane também, né? Que agora é buchudinha, viu? É, Mais uma, mais demônio, uma. né? Agora ela tá bichudinha. Aí pior de tudo, eu disse, eita, mas tem mais alguém. Vai ter mais buchas, né? Pelo amor de Deus. Não diga que tu diz, não, porque tu diz quando tu diz Falou pronto. misericórdia. Mas é Eita, isso. Jesus. E muito obrigada, doutora, pelo tempo, né? A senhora aí, daqui a pouquinho vai estar aí no plantão da senhora, mas pegou esse tempo para tirar aqui nossas dúvidas, a dúvida dos nossos ouvintes. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. E em breve eu quero a senhora aqui, sentada aqui comigo, conversando Tá mais um pouquinho. pronto. Porque Se Deus quiser, saúde, informação sobre saúde nunca é de menos, né? Sempre temos que estar por dentro do que está acontecendo, né? E se prevenindo. sempre fica sempre fica algo, né? A gente não passa É tudo, verdade. mas passa alguma coisa, nem que seja uma coisa fica importante, fixa, né? Com Eu só certeza. tenho que agradecer, como eu já falei, agradeço demais o empenho, a desenvoltura de vocês aí nas atividades. O que precisar, estou lá na unidade 2. E o que eu estiver também, como é que se diz, em falha, eu procuro sempre procurando, tipo, melhorar, né? Eu só tenho a agradecer, agradeço a Deus, à família e a todos os presentes e a todos que estão me ouvindo e também o pessoal da minha unidade. E a vocês aí também, um abraço bem grande no coração. E todos os meus amigos. Eu tenho um amigo que eu conheci recente, é Paulo Tasso. Hoje ele faz parte do exército. Eu nem sei mesmo o nome da cidade, é muito longe. Aí ele disse, eu vou mandar um alô para ti, tu me chama, viu? Eu digo, tá. E nós Mas estamos aqui, doutora, à disposição. Se tiver alguma informação, está acontecendo isso no nosso município, a gente tem que alertar a população. Vamos comunicar, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para isso, para comunicar a nossa população, para comunicar todos os nossos ouvintes, que também nós temos ouvintes aí do mundo inteiro, em todas as plataformas, não é só aqui, no Instagram, no ao vivo, nós temos pessoas nos ouvindo nas caixinhas de som na cidade, website, rádios net. Então, eita, Jesus, tudo isso é. É o Brasil todo que está aí nos ouvindo, né? E a informação é bem, está atingindo a todos em um meio. Então, eu tenho a agradecer, gratidão, e em breve
senhora vai estar aqui comigo. Vou sim, pois um beijo a todos, um abraço bem grande no coração de cada um. Beijo. Um cheiro. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau, meu povo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Mais um MaripaCast. E semana que vem, o nosso convidado é o secretário de Turismo de Souza. Ele vai falar um pouquinho